E se tudo o que te ensinaram sobre o livre-arbítrio fosse uma construção interessada? E se a ideia de que você é totalmente responsável por suas escolhas fosse parte de um elaborado esquema para manter estruturas de poder? Fique aqui, porque o que você está prestes a descobrir pode incomodar ou pode libertar você. Durante séculos, a Igreja Católica e outras instituições religiosas pregaram que o ser humano possui livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o bem e o mal, entre pecar ou seguir os mandamentos divinos. Essa ideia é fundamental para todo o sistema de culpa, punição e salvação que sustenta o cristianismo. Mas, e se eu te dissesse que um dos maiores filósofos da história provou matematicamente que o livre-arbítrio é uma ilusão? E mais, que a própria Igreja sempre soube disso, mas escondeu essa verdade para manter seu poder? Baruch Spinoza, o filósofo excomungado por pensar demais, foi um dos primeiros a colocar o dedo nessa ferida. Em sua obra-prima, A Ética, ele demonstrou com rigor geométrico que tudo no universo segue leis necessárias de causa e efeito. Não há espaço para escolhas livres. Cada ação, cada pensamento, cada decisão é o resultado inevitável de causas anteriores que remontam ao infinito. Para Spinoza, acreditar no livre-arbítrio é como uma pedra que, ao ser lançada, imagina que escolhe sua trajetória. A pedra não percebe a mão que a lançou, a força da gravidade, a resistência do ar. Da mesma forma, nós não percebemos as infinitas causas que determinam nossas ações. Achamos que escolhemos, mas, na verdade, somos apenas elos em uma corrente causal infinita. Essa descoberta é devastadora para a religião organizada. Se não há livre-arbítrio, como pode haver pecado? Se não há pecado, para que serve a Igreja? Se não precisamos de salvação, por que obedecer aos padres? Spinoza havia descoberto o segredo mais bem guardado do cristianismo. Toda a estrutura de poder religioso se baseia em uma mentira fundamental. Spinoza não fez afirmações vazias. Ele construiu um sistema filosófico tão rigoroso quanto a geometria de Euclides. Cada proposição se segue logicamente da anterior, formando uma cadeia inquebrantável de raciocínio. E o resultado é inescapável. Vivemos em um universo determinista, onde cada evento é causado necessariamente por eventos anteriores. Pense nisso. Quando você decide tomar café em vez de chá, essa decisão não surge do nada. Ela é determinada por seu gosto pessoal, formado por experiências passadas, seu estado físico, precisa de cafeína, suas memórias, o cheiro do café te lembra algo, e milhares de outros fatores que você nem percebe. Onde está a liberdade nisso? A neurociência moderna confirma o que Spinoza intuiu há 350 anos. Experimentos mostram que o cérebro toma decisões antes mesmo de termos consciência delas. O sentimento de escolher é uma ilusão criada depois que o cérebro já decidiu. Somos espectadores de nossas próprias vidas, imaginando ser os diretores. Mas se Spinoza estava certo, e todas as evidências apontam que sim, por que a Igreja continua pregando o livre-arbítrio? A resposta é simples e perturbadora: poder. A doutrina do livre-arbítrio é a base de um sistema de controle psicológico perfeito. Funciona assim. Primeiro, te dizem que você tem livre-arbítrio. Você pode escolher entre o bem e o mal. Essa é a isca. Segundo, definem o que é bem e mal segundo seus interesses. Questionar a autoridade? Mal. Obedecer cegamente? Bem. Pensar por si mesmo? Mal. Aceitar dogmas? Bem. Terceiro, te responsabilizam totalmente por suas escolhas. Se você peca, a culpa é sua. Se sofre, é porque escolheu mal. Se é pobre, é porque não teve fé suficiente. Quarto, oferecem a solução: obediência total à Igreja. Só ela pode perdoar seus pecados. Só ela conhece o caminho da salvação. Só ela pode interceder por você. É genial em sua perversidade. Você se sente culpado por escolhas que nunca foram realmente suas e busca alívio na mesma instituição que criou essa culpa.
É um ciclo vicioso de dependência psicológica. Mas será que a Igreja realmente sabia que o livre-arbítrio não existe? As evidências são reveladoras. Santo Agostinho, um dos pais da Igreja, lutou com esse problema durante toda a sua vida. Em seus escritos mais profundos, ele admite que não consegue conciliar a onisciência de Deus com o livre-arbítrio humano. Se Deus sabe tudo o que vai acontecer, como podemos ser livres para escolher? Agostinho nunca resolveu essa contradição. Tomás de Aquino tentou uma solução complexa, argumentando que Deus existe fora do tempo e por isso pode conhecer nossas escolhas livres sem determiná-las. Mas isso é apenas um jogo de palavras. Se o futuro já é conhecido, ele já está determinado, não importa onde Deus esteja. Lutero foi mais honesto. Ele escreveu um livro inteiro, de servo-arbítrio, sobre a vontade escrava, argumentando que o livre-arbítrio é uma ilusão. Para ele, estamos predestinados à salvação ou condenação. Mas mesmo Lutero não teve coragem de levar essa ideia às últimas consequências. Calvino foi ainda mais longe com sua doutrina da predestinação. Alguns nasceram para serem salvos, outros para serem condenados. E nada que façamos pode mudar isso. É o determinismo religioso em sua forma mais crua. Todos esses teólogos perceberam o problema. Todos tentaram resolvê-lo. Nenhum conseguiu. Porque é impossível conciliar um Deus onisciente e onipotente com o livre-arbítrio humano. Spinoza apenas teve a coragem de admitir o óbvio. Por que então a Igreja insiste no livre-arbítrio? Porque sem ele, todo o edifício desmorona. Sem livre-arbítrio, não há pecado. Sem pecado, não há culpa. Sem culpa, não há necessidade de perdão. Sem necessidade de perdão, não há necessidade da Igreja. É uma reação em cadeia que destruiria séculos de poder acumulado. Imagine se amanhã o Papa admitisse: Spinoza estava certo. O livre-arbítrio não existe. Vocês não são responsáveis por seus atos. Não há pecado. Não há inferno. Não há necessidade de salvação. Seria o fim do catolicismo como o conhecemos. Por isso a reação a Spinoza foi tão violenta. Ele não foi apenas excomungado. Seus livros foram proibidos, queimados, seus seguidores perseguidos. Até hoje, a Igreja evita discutir seriamente suas ideias. É mais fácil ignorar do que refutar o irrefutável. Mas Spinoza não parou na destruição. Ele ofereceu algo muito mais valioso, um caminho para a verdadeira liberdade. Se não temos livre-arbítrio, isso não significa que somos escravos. Significa que somos parte da natureza, sujeitos às mesmas leis que governam tudo o mais. E conhecer essas leis é o primeiro passo para a libertação. Quando você entende que suas emoções, desejos e pensamentos são causados por fatores específicos, você pode começar a trabalhar com eles em vez de contra eles. Não é sobre ter força de vontade, isso é outra ilusão. É sobre entender as causas e criar condições para resultados diferentes. Por exemplo, se você entende que sua raiva é causada por expectativas não atendidas, você pode trabalhar suas expectativas em vez de tentar controlar a raiva. Se você sabe que seus hábitos são formados por repetição e recompensa, você pode conscientemente criar novos padrões. Isso é infinitamente mais poderoso do que a falsa promessa do livre-arbítrio. Em vez de se culpar por escolhas erradas, você pode entender as causas e mudá-las. Em vez de esperar um milagre, você pode trabalhar com a realidade. A Igreja sempre soube disso. Nos arquivos secretos do Vaticano, há séculos de debates teológicos sobre o problema do livre-arbítrio. Documentos que mostram como os maiores pensadores da Igreja lutaram com essa questão e chegaram sempre ao mesmo impasse. Mas esse conhecimento foi mantido longe do povo. Enquanto os teólogos debatiam em latim atrás de portas fechadas, os padres continuavam pregando sobre pecado e salvação para as massas. É a hipocrisia em sua forma mais pura. Pior ainda, aqueles que ousaram compartilhar esse conhecimento foram silenciados. Giordano Bruno foi queimado vivo.
Galileu foi forçado a se retratar. Spinoza foi excomungado e perseguido. O padrão é claro. A verdade é perigosa demais para ser revelada. Hoje, 350 anos depois, a ciência confirma o que Spinoza deduziu pela razão pura. Estudos de neuroimagem mostram que decisões podem ser previstas observando a atividade cerebral até 10 segundos antes da pessoa ter consciência de ter decidido. Benjamin Libet demonstrou que o cérebro inicia ações antes de termos consciência da intenção de agir. O sentimento de querer vem depois que o cérebro já começou o processo. Somos informados de nossas decisões, não os autores delas. Experimentos com pacientes de cérebro dividido mostram algo ainda mais perturbador. Quando os hemisférios cerebrais são separados, a pessoa pode realizar ações com uma mão enquanto a outra mão tenta impedi-la. Onde está o eu unificado que decide? Não existe. São processos cerebrais competindo. A genética mostra que muito do nosso comportamento é herdado. Estudos com gêmeos idênticos separados ao nascer revelam similaridades assustadoras em escolhas de vida, preferências, até mesmo em cônjuges escolhidos. Onde está o livre-arbítrio nisso? O sistema de culpa e controle. Compreenda a genialidade perversa do sistema. Você é levado a acreditar que é totalmente responsável por suas ações, mas ao mesmo tempo é ensinado que nasceu pecador, que sua natureza é corrupta, que sem a graça divina, mediada pela Igreja, você está condenado. É um double bind psicológico. Você é culpado por uma natureza que não escolheu, responsável por ações que são determinadas por causas além do seu controle. A única saída oferecida é a submissão total à autoridade religiosa. Esse sistema cria culpa crônica. Você nunca é bom o suficiente. Dependência. Só a Igreja pode te salvar. Medo. O inferno espera os desobedientes. Conformismo. Questionar é pecar. Doações. Pague por suas culpas. É um negócio bilionário baseado em uma mentira fundamental. Se aceitarmos que Spinoza estava certo, e todas as evidências apontam nessa direção, as implicações são revolucionárias. Fim da culpa religiosa. Você não é pecador por natureza. Você é um ser natural seguindo leis naturais. Responsabilidade real. Em vez de culpa inútil, podemos focar em entender causas e criar condições melhores. Compaixão universal. Se ninguém tem livre-arbítrio, o ódio e o ressentimento perdem sentido. Somos todos produtos de nossas circunstâncias. Foco na educação. Em vez de punir, devemos educar. Em vez de condenar, devemos compreender. Fim do sistema punitivo. Prisões como vingança não fazem sentido. O foco deve ser em reabilitação e prevenção. Igualdade real. Sem livre-arbítrio, ninguém merece mais que outro. A desigualdade extrema perde sua justificativa moral. A Igreja não pode aceitar isso. Seria admitir séculos de engano. Seria abrir mão de um poder construído sobre o medo e a culpa. Seria o fim da instituição como a conhecemos. Por isso, até hoje, o catecismo insiste no livre-arbítrio. Por isso, padres continuam pregando sobre escolhas e consequências. Por isso, a confissão ainda existe. Um ritual baseado na falsa premissa de que você escolheu pecar. Mas as rachaduras estão aparecendo. Cada vez mais pessoas questionam. A neurociência é ensinada nas universidades. Spinoza é lido e discutido. A verdade, uma vez revelada, não pode ser escondida para sempre. Spinoza nos mostra que a verdadeira liberdade não vem de um livre-arbítrio ilusório, mas do conhecimento. Quanto mais entendemos as causas de nossos pensamentos e ações, mais podemos trabalhar com elas. Isso não é fatalismo. É realismo. Não significa desistir, mas agir com sabedoria. Não é sobre não ter responsabilidade, mas sobre ter a responsabilidade correta, a de entender e melhorar as condições que geram comportamentos. A meditação, por exemplo, funciona não porque você escolhe acalmar a mente,
mas porque cria condições neurológicas para maior equanimidade. Exercício melhora o humor, não por força de vontade, mas por processos bioquímicos específicos. Entender isso é libertador. Você para de se culpar por não ter força de vontade suficiente e começa a criar sistemas que funcionam com sua natureza, não contra ela. Porque isso não é ensinado nas escolas. Porque a maioria das pessoas nunca ouviu falar de Spinoza. Porque o debate sobre livre-arbítrio é mantido nos círculos acadêmicos. Porque o sistema inteiro, não apenas religioso, mas político e econômico, depende da ilusão do livre-arbítrio. Como justificar a pobreza se os pobres não escolheram ser pobres? Como punir criminosos se eles não tiveram escolha real? Como manter a ordem se as pessoas entenderem que são produtos de suas circunstâncias? É uma conspiração de silêncio, não necessariamente organizada, mas efetiva. Aqueles no poder se beneficiam da ignorância das massas. É mais fácil controlar pessoas que acreditam ser culpadas do que pessoas que entendem ser determinadas. Vamos ser claros sobre a demonstração de Spinoza. Não é especulação filosófica vaga. É uma prova rigorosa. Tudo o que existe tem uma causa. Axioma básico aceito por todos, inclusive pela Igreja. Essa causa também teve uma causa, e assim por diante ao infinito. Cada efeito segue necessariamente de sua causa, lei da causalidade. Portanto, cada evento, incluindo decisões humanas, é o resultado necessário de causas anteriores. Se algo é necessário, não poderia ser diferente. Não é livre. Logo, não há livre-arbítrio. É impossível refutar essa lógica sem abandonar o princípio da causalidade. E se abandonarmos a causalidade, toda a ciência, toda a razão, todo o conhecimento humano desmorona. A Igreja está em um beco sem saída lógico. Ironicamente, os próprios místicos cristãos frequentemente chegaram à mesma conclusão de Spinoza. Meister Eckhart, São João da Cruz, Teresa de Ávila, todos descreveram experiências onde o eu individual se dissolve e resta apenas a ação divina. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, disse Paulo. O que é isso se não admitir que não há um eu livre escolhendo? Os místicos sabiam, mas suas experiências foram domesticadas, reinterpretadas para não ameaçar a doutrina oficial. O sufismo islâmico é ainda mais claro. Não há nada exceto Alá. Se só Deus existe verdadeiramente, onde está o espaço para vontades individuais livres? O hinduísmo advaita chega à mesma conclusão. O eu individual é Maya, ilusão. Todas as tradições místicas profundas convergem. O livre-arbítrio é a primeira ilusão a ser abandonada no caminho espiritual verdadeiro. Mas isso é mantido como conhecimento esotérico, longe das massas. Observe como o sistema funciona na prática. Na educação, crianças são ensinadas que podem ser qualquer coisa se esforçarem. Quando falham, a culpa é delas. Não estudaram o suficiente. Não quiseram o suficiente. O sistema educacional falho nunca é questionado. No trabalho, você é pobre porque não trabalhou duro o suficiente. Não importa que tenha nascido sem oportunidades, em uma família desestruturada, em um sistema que favorece os já ricos. A culpa é sua. Na saúde, está doente? Deve ter escolhido hábitos ruins. A poluição, o estresse do capitalismo, a falta de acesso à alimentação saudável, nada disso importa. Você escolheu ficar doente. No crime, criminosos escolheram o mal. Não importa a pobreza, o trauma, a falta de oportunidades. Tranque-os e jogue a chave fora. Eles merecem. É um sistema de culpabilização universal que protege as estruturas de poder de qualquer questionamento. A ciência do comportamento B.F. Skinner demonstrou décadas atrás que o comportamento humano pode ser previsto e controlado através de reforços e punições. Não precisamos de livre-arbítrio para explicar nada do que fazemos. Condicionamento é suficiente.
A publicidade bilionária sabe disso. Eles não apelam ao seu livre-arbítrio. Eles manipulam seus desejos inconscientes, criam associações, exploram vieses cognitivos. E funciona. Se tivéssemos livre-arbítrio real, a publicidade seria inútil. Cassinos são projetados cientificamente para explorar os mecanismos de recompensa do cérebro. Redes sociais usam intermittent reinforcement para criar vício. Onde está o livre-arbítrio quando seu cérebro está sendo hackeado por algoritmos? Voltemos ao problema teológico central. Se Deus é onisciente, sabe tudo, então ele sabe exatamente o que você vai escolher antes de você escolher. Mas se ele já sabe, você realmente tem escolha? Imagine. Deus sabe que amanhã às 15 horas você vai comer um sanduíche de queijo. Você pode escolher não comer. Se sim, Deus estava errado e não é onisciente. Se não, você não tem livre-arbítrio. A igreja tentou resolver isso de várias formas. Todas falharam. Deus conhece, mas não determina. Mas se o futuro já é conhecido, já está determinado, Deus está fora do tempo. Irrelevante. O futuro ainda seria fixo. É um mistério da fé. A carta coringa. Quando a lógica falha, Spinoza simplesmente aceitou a conclusão lógica. Se Deus é onisciente, ou se o universo é determinista, o livre-arbítrio é impossível. A psicologia moderna confirma. Somos péssimos em entender nossas próprias motivações. Constantemente inventamos razões para ações cujas causas reais desconhecemos. Experimentos mostram que pessoas podem ser levadas a preferir uma imagem sobre outra através de exposição subliminar. Mas, quando perguntadas, inventam razões elaboradas para sua escolha. Elas realmente acreditam que escolheram livremente. A dissonância cognitiva mostra como mudamos nossas crenças para justificar ações já tomadas. Não escolhemos e depois justificamos. Agimos e depois criamos a ilusão de que escolhemos. O efeito placebo demonstra o poder da sugestão sobre nossa biologia. Se meras crenças podem alterar nossa fisiologia, quão livres são realmente nossas escolhas? O medo da responsabilidade. Muitos temem que, sem livre-arbítrio, as pessoas se tornariam irresponsáveis. Se não tenho escolha, por que tentar? Mas isso é um mal-entendido fundamental. Spinoza mostrou que entender a necessidade não leva à passividade, mas à ação mais eficaz. Quando você entende as causas reais, pode trabalhar com elas. É como a diferença entre remar contra a correnteza e usar as correntes a seu favor. Além disso, o sentimento de agência, mesmo que ilusório, é ele mesmo um fator causal. Pessoas que acreditam ter controle sobre suas vidas têm resultados melhores. Mas isso não prova o livre-arbítrio, prova apenas que crenças são causas poderosas. A grande ironia é que aceitar a ausência de livre-arbítrio é profundamente libertador. Você para de se torturar com culpa inútil. Você desenvolve compaixão por si mesmo e pelos outros. Você foca em mudar condições em vez de força de vontade. Você entende que todos estão fazendo o melhor que podem dadas suas circunstâncias. Você para de odiar e começa a compreender. É uma libertação que a igreja não pode oferecer, porque destruiria sua base de poder. Mas é a libertação que a humanidade precisa para evoluir, além de sistemas baseados em culpa e punição. Imagine uma sociedade que aceitou a verdade de Spinoza. Sistema de justiça focado em reabilitação, não punição. Educação que entende e trabalha com a natureza humana. Medicina que trata causas, não apenas sintomas. Política baseada em compaixão, não em culpabilização. Religião, se existir, focada em conexão, não em culpa. É um mundo radicalmente diferente. Um mundo que a igreja e outras instituições de poder temem profundamente. Porque é um mundo onde elas não são mais necessárias em sua forma atual. A coragem de encarar a verdade Spinoza foi excomungado aos 23 anos. Passou o resto da vida como pária, polindo lentes para sobreviver, escrevendo em segredo. Ele poderia ter se retratado,
Poderia ter mentido, poderia ter escolhido o caminho fácil, mas ele escolheu a verdade, ou melhor, sua natureza formada por suas experiências e reflexões, necessariamente o levou a escolher a verdade. Ele não poderia ter feito diferente sendo quem era. E você, chegando ao fim deste texto, também está em uma encruzilhada determinada por tudo que você é e viveu até agora. A verdade está diante de você. O que sua natureza te levará a fazer com ela? A farsa do livre-arbítrio é talvez a maior conspiração da história humana. Não uma conspiração de pessoas em salas escuras, mas uma conspiração de ignorância, medo e interesse próprio que se perpetua através dos séculos. A Igreja sabe, os filósofos sabem, os neurocientistas sabem, mas o sistema depende de que você não saiba. Depende de que você continue se sentindo culpado, continue obedecendo, continue esperando uma salvação que nunca virá. Spinoza nos ofereceu a chave para a prisão, uma chave forjada na razão pura, temperada na coragem intelectual, polida com o rigor matemático. Uma chave que abre a porta para uma compreensão radicalmente diferente de nós mesmos e nosso lugar no universo. Não somos pecadores precisando de salvação. Somos expressões naturais de um universo determinista, capazes de compreender nossa própria natureza e, através dessa compreensão, encontrar uma forma de liberdade mais profunda que qualquer livre-arbítrio poderia oferecer. A verdadeira questão não é se você tem livre-arbítrio para aceitar ou rejeitar essas ideias. A questão é: que tipo de pessoa as causas de sua vida te fizeram ser? Uma que se agarra a ilusões confortáveis ou uma que abraça verdades desconfortáveis? Spinoza fez sua escolha necessária. A Igreja fez a dela. Agora, inevitavelmente você fará a sua. Mas lembre-se, não importa o que você escolher, não será realmente uma escolha livre. Será o resultado necessário de tudo que você é, tudo que viveu, tudo que aprendeu. E talvez, apenas talvez, este texto seja uma das causas que te levarão a questionar, a duvidar, a pensar. E se for, então Spinoza venceu. A verdade venceu. E a humanidade está um passo mais perto de se libertar das correntes invisíveis que aprendem há milênios. A farsa foi exposta. O que virá depois depende não de escolhas livres, mas de que tipo de futuro as causas do presente tornarão necessário. E essa, paradoxalmente, é a mais libertadora das verdades. É revelador observar como teólogos contemporâneos lidam com Spinoza. Eles não o refutam, eles o ignoram. Nas faculdades de teologia, Spinoza é mencionado brevemente como um panteísta ou ateu, mas suas demonstrações sobre o livre-arbítrio são cuidadosamente evitadas. Por quê? Porque não há resposta. Em 350 anos, nenhum filósofo ou teólogo conseguiu refutar a lógica férrea de Spinoza sem abandonar a própria razão. Então optam pelo silêncio, esperando que os fiéis nunca descubram. Quando pressionados, recorrem a malabarismos verbais. Compatibilismo é o termo da moda. A tentativa desesperada de dizer que podemos ter livre-arbítrio e viver em um universo causal. Mas é apenas redefinir palavras para esconder a contradição. O experimento mental definitivo. Imagine que pudéssemos voltar no tempo para qualquer momento de decisão em sua vida. Tudo seria exatamente igual. Cada átomo na mesma posição, cada neurônio no mesmo estado, cada memória e experiência idêntica. Você faria algo diferente? Se sim, então suas ações são aleatórias, não livres. Se não, então são determinadas. Não há terceira opção. O livre-arbítrio exigiria que você pudesse fazer diferente nas mesmas circunstâncias exatas. Uma impossibilidade lógica. A Igreja nunca responde a este experimento mental, porque não pode. É o xeque-mate filosófico que expõe a impossibilidade do livre-arbítrio. Nos diários e correspondências privadas de grandes teólogos, encontramos admissões surpreendentes.
Muitos confessam suas dúvidas sobre o livre-arbítrio, sua incapacidade de reconciliar a doutrina com a lógica. Karl Rahner, um dos maiores teólogos católicos do século XX, escreveu em suas notas privadas sobre a angústia intelectual de tentar defender o indefensável. Hans Kung questionou abertamente muitos dogmas, mas mesmo ele recuou diante da questão do livre-arbítrio. Por que esse medo? Porque eles sabem. Admitir que Spinoza estava certo seria admitir que a Igreja esteve errada sobre a natureza fundamental da existência humana. Seria o fim. O mais trágico é observar como a falsa crença no livre-arbítrio tortura os fiéis. Quantas pessoas passam vidas inteiras se culpando por escolhas que nunca foram realmente suas? A mãe que se culpa pelo filho viciado, o depressivo que acha que escolhe estar triste, o pobre que acredita ter escolhido mal na vida, o doente que pensa que atraiu sua doença, todos vítimas de uma mentira cruel que transforma vítimas em culpados. A Igreja, que deveria consolar, multiplica o sofrimento com sua falsa doutrina. Vamos ser claros sobre os números. A Igreja Católica é uma das instituições mais ricas do mundo. Bilhões em propriedades, investimentos, obras de arte. De onde vem esse dinheiro? Da culpa, doações para expiar pecados, dízimos para garantir salvação, heranças deixadas por medo do inferno. É um negócio construído sobre a falsa premissa de que as pessoas escolheram pecar e precisam pagar por isso. Sem livre-arbítrio, sem pecado. Sem pecado, sem culpa, sem doações. É uma equação financeira simples que explica por que a Igreja nunca admitirá a verdade. Mas Spinoza não nos deixou no vazio. Ele ofereceu uma alternativa muito mais bela e coerente. Em vez de livre-arbítrio, temos compreensão. Quanto mais entendemos as causas de nossos desejos e ações, mais podemos alinhar nossa vida com nossa verdadeira natureza. Em vez de culpa, temos aprendizado. Erros não são pecados, são resultados naturais de causas específicas. Podemos aprender e criar condições melhores. Em vez de punição eterna, temos consequências naturais. Ações têm efeitos, mas não porque um Deus vingativo pune, mas porque assim funciona a causalidade. Em vez de obediência cega, temos ética racional. Fazemos o bem não por medo, mas porque entendemos que é a forma mais inteligente de viver. Algo está mudando. Cada vez mais pessoas questionam. A internet democratizou o conhecimento. Spinoza, antes restrito a bibliotecas empoeiradas, agora está a um clique de distância. Jovens que cresceram com acesso à informação não aceitam mais dogmas sem questionar. Eles leem neurociência, filosofia, psicologia. Eles percebem as contradições. A Igreja tenta se adaptar. O Papa fala em misericórdia, em acolhimento, mas são remendos em uma estrutura podre. Não podem admitir o erro fundamental sem destruir tudo. O teste pessoal. Faça este exercício. Nas próximas 24 horas, observe suas decisões. Note como elas surgem. Tente rastrear de onde vêm os desejos, os pensamentos, as escolhas. Você descobrirá que não pode encontrar o momento onde o livre-arbítrio atua. Pensamentos aparecem, desejos surgem, decisões acontecem. Mas onde está o você livre escolhendo? É como tentar ver seus próprios olhos sem espelho. A consciência observa, mas não controla. Somos testemunhas de nossas vidas, não os autores. Aceitar que não temos livre-arbítrio não é niilismo. É o começo de uma revolução pessoal e social. Pessoal, você para de se torturar. Aceita sua natureza. Trabalha com ela, não contra ela. Desenvolve compaixão por suas limitações. Social. Focamos em mudar condições, não em culpar indivíduos. Criamos sistemas que trazem o melhor das pessoas, não que as punem por serem humanas. Espiritual. A verdadeira espiritualidade não é sobre obedecer regras, mas sobre compreender nossa conexão com o todo. Spinoza chamava isso de amor intelectual de Deus.
Não um Deus pessoal que julga, mas a totalidade da existência da qual somos parte. O livre-arbítrio é o último tabu intelectual. Podemos questionar a existência de Deus, a divindade de Jesus, a virgindade de Maria. Mas questionar o livre-arbítrio ainda causa desconforto profundo. Por quê? Porque é a última ilusão do ego. Abrir mão dela é admitir que não somos os protagonistas especiais que pensávamos ser. Somos processos naturais, complexos e belos, mas não livres no sentido libertário. É uma humildade radical que poucos estão prontos para abraçar. Mas é também uma libertação radical para aqueles que ousam. Se ainda resta dúvida, considere isto. Se o livre-arbítrio existisse, seria o único fenômeno no universo conhecido que viola a causalidade. Tudo mais, de quarks a galáxias, segue leis causais estritas, porque apenas as decisões humanas seriam magicamente livres dessas leis. Que mecanismo especial existiria em nossos cérebros que nos tornaria únicos no cosmos? A resposta honesta é: nenhum. Somos especiais em muitos sentidos. Nossa consciência, criatividade, capacidade de amar e compreender. Mas não somos livres das leis que governam tudo mais. Este texto está chegando ao fim, mas a jornada está apenas começando. Spinoza abriu uma porta que não pode ser fechada. Uma vez que você vê através da ilusão, não há volta. Mas não tema. Do outro lado da ilusão não está o vazio, mas a plenitude. Não o desespero, mas a paz. Não a irresponsabilidade, mas a responsabilidade real, baseada em compreensão. A Igreja continuará pregando livre-arbítrio, continuará vendendo culpa e salvação, continuará fingindo que Spinoza nunca existiu. Mas você agora sabe. E esse conhecimento, como todas as causas, terá seus efeitos. Talvez você investigue mais. Talvez questione outras verdades. Talvez encontre outros que também despertaram. Ou talvez o peso da tradição, o medo da mudança, o conforto da ilusão sejam causas mais fortes. Não há julgamento nisso, apenas o desenrolar natural da causalidade. Mas se Spinoza estiver certo, e toda a evidência diz que está, então este momento, este texto, esta compreensão, são parte de uma cadeia causal que começou com o Big Bang e continuará até o fim dos tempos. Você não escolheu ler isto. Foi o resultado necessário de tudo que veio antes. E o que você fará com este conhecimento também não será uma escolha. Será a continuação necessária de quem você é. Mas que magnífica necessidade! Que incrível fazer parte deste cosmos determinista mas consciente, onde a matéria organizada em certas configurações pode contemplar sua própria natureza. Spinoza viu isso como a maior bênção. Não sermos livres, mas podermos compreender. Não sermos deuses, mas sermos natureza consciente de si mesma. A farsa foi exposta. A verdade foi revelada. O que vem depois não depende de livre-arbítrio, mas será o desdobramento necessário e belo de causas postas em movimento. E talvez, apenas talvez, parte desse desdobramento seja um mundo onde a verdade não precise mais se esconder, onde a compreensão substitua a culpa, onde a compaixão nasça do entendimento de que somos todos expressões necessárias do mesmo universo determinista. Spinoza plantou a semente. 350 anos depois, ela continua germinando. E você, querendo ou não, escolhendo ou não, agora é parte desse jardim. Bem-vindo à realidade.